Agora nós temos o quadro previdenciário com Marcela França. Olá Marcela, seja bem-vinda mais uma vez aí ao Jornal Cidade Notícia. Olá Luiz, olá todo o pessoal que está em casa, quem vai nos assistir depois, como sempre é uma alegria estar aqui. Obrigado pela participação. Vamos falar então declaração de dependentes de pensão por morte no INSS, né? Doutora Marcela, o que é a certidão ou a declaração de dependentes do INSS? Luiz, essa certidão ou essa declaração, ela é o documento que o INSS tem para poder provar quem são os dependentes desse segurado. Essa declaração de dependentes, ela é emitida quando solicitada. Ela pode ser emitida também, pode ser utilizada para saque do FGTS, para solicitação de pensão por morte, inclusive para outras searas sem ser a seara previdenciária. Lembrando que o objeto dessa declaração é os dependentes ou não desse segurado falecido. Então, existe dependente? É vivo? Como que está a situação? Porque o INSS ele tem um rol próprio de dependentes. Esse rol ele já protege os familiares de classe 1, classe 2 e classe 3. Lembrando que quando você faz por livre e espontânea vontade, você declara no INSS quem são os seus dependentes, você está abrindo portas na sua falta para que eles possam receber de forma mais rápida a pensão por morte e também evita futuras fraudes. Agora, quem pode solicitar essa certidão ou a declaração de dependentes do INSS? Os dependentes. Então, quem são os dependentes pela legislação? São os filhos, o cônjuge, os pais, dependendo da situação, os irmãos. Então, esses são os dependentes que podem solicitar essa certidão ou declaração de dependentes a qualquer instante. Lembrando, sem autorização judicial. Mas se porventura um terceiro precisar solicitar, ele vai precisar de uma autorização judicial. Porém, muitas vezes, o segurado falecido, ele deixa um advogado constituído, às vezes que vai cuidar do inventário, vai cuidar de outras questões. Então, esse mesmo advogado pode solicitar essa certidão de dependentes. Um advogado especialista em direito previdenciário pode representar os dependentes e solicitar também essa certidão. Agora, quais seriam os requisitos para solicitar a certidão ou a declaração de dependentes? O primeiro requisito é ser dependente. Então, se você é dependente, você pode fazer essa solicitação. O imbróglio começa quando? Quando você tem um terceiro que pode ser dependente e ele não está no rol de dependentes. Como que funciona uma situação como essa? Primeiro, vai precisar de uma autorização judicial para solicitar essa certidão. Existem inúmeras situações que podem acontecer, porque essa família, ela já está fragilizada, os dependentes, porque às vezes acontece de uma forma tão rápida, tão inesperada, que a família está estruturada, você tem os dependentes ali que dependem financeiramente, estão abalados emocionalmente e precisam receber aquele benefício. Aparece um terceiro. Por isso que tanto para os dependentes como para esse terceiro, é necessário que você esteja acompanhado de um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Imagina, se a pensão por morte, ela é deferida para os dependentes. Aí surge a figura da terceira pessoa. Muitas vezes essa situação não vai ser resolvida no administrativo. Você vai ter que ir para a justiça. Ou seja, você vai ter que ter um processo administrativo muito bem fundamentado para justificar um pedido judicial. Agora, sobre os documentos, né? Quais são aí os necessários, né? Quais documentos necessários para solicitar essa certidão de dependentes? O primeiro documento é a certidão de dependente. O que é isso? O documento que comprove que você é dependente desse segurado. Se você não tem a certidão, o que você vai fazer? Você vai apresentar os seus documentos pessoais, comprovando que você é dependente desse segurado. Nesse caso, pode entrar até mesmo enteado ou enteada, às vezes é dependente, pode constar nessa certidão a certidão de óbito do falecido e, se for o caso, uma autorização judicial para essa solicitação. Agora, doutor Marcelo, quanto tempo demora para essa certidão ficar pronta? Luiz, quanto tempo você acha que demora? Se tratando de Brasil, eu penso que deve ficar em uns 6 meses a 1 ano. O certo seria, né,
que demorasse no máximo 45 dias para o INSS disponibilizar esse documento. Porém, com o volume de trabalho, com a baixa de servidores, tanto contratados como servidores concursados, o INSS não tem prazo para poder entregar. Qual a importância de você pelo menos solicitar? O INSS tem consciência que aquele segurado, ele tem dependentes a serem registrados como sendo os seus. Isso já é uma prova. Então, nesse caso, a pessoa fica esperando. Aguardando, dependendo da urgência, pode ser para mandado de segurança, para que o INSS responda o quanto antes a essa solicitação. E nesse caso o benefício fica retido até que resolva isso? A certidão, ela é para garantir um futuro benefício. Ah, tá. Entendeu? Certo. Agora, o que fazer se os dados da certidão, né, a declaração dos dependentes estiverem incorretos? Aí fica mais difícil ainda? Olha que situação delicada, Luiz. Quando você tem um óbito na família, principalmente quando é um óbito inesperado, você nem imagina que além de você ter esse choque familiar, tudo isso que a gente conversou, você ainda corre o risco de pegar a certidão de dependentes ou declaração de dependentes e ela está com as informações erradas. Por quê? Essa certidão, ela já vai resguardar quem? Os dependentes. Então ela vai resguardar filhos, esposa, se for o caso, pais, irmãos. Então, se porventura essa informação estiver errada, você precisa procurar uma advogada especialista em direito previdenciário para que ela, administrativamente, tente corrigir essas informações. Se não for possível corrigir administrativamente, esse pedido, com certeza, vai ter que ser resolvido na esfera judicial, na seção judiciária federal da sua região. Ou seja, todo o processo, Luiz, o pessoal que tem em casa, ele tem que ser acompanhado por um profissional habilitado para que para que a documentação seja juntada corretamente e para que o documento também seja lavrado de forma correta. Agora, durante a concessão da pensão por morte, né, os dependentes que possuem o direito são identificados e os demais dependentes são excluídos? Seria isso? Eles são automaticamente excluídos. Agora, e qual a importância de ter a declaração ou certidão de dependentes no INSS? Olha a situação que a gente conversou, várias aqui, de um terceiro interessado que não está envolvido, de erro nessa certidão. Como que faz essa situação? Quando você ama alguém, você quer cuidar desse alguém. Então você que tem filhos, você que é casado, você que mora com seus pais, eles são seus dependentes. Esse cuidado, a certidão de dependentes, ela é muito importante. Não é para o hoje. A gente tem que pensar que hoje está todo mundo bem, está todo mundo com saúde, às vezes alguém está doente, mas vai melhorar. Mas a importância é, num caso de um óbito súbito, ninguém imagina que ele pode acontecer, você está resguardando a sua família e você está evitando que uma fraude possa acontecer. E isso é muito mais comum do que você que está assistindo a gente agora possa imaginar. Ninguém imagina os problemas que nós temos nas concessões das pensões por mortes, não somente aqui na região, no Brasil afora. Então, por isso que eu sugeri essa pauta de hoje, para falar que você que é segurado na INSS, você que é casado, que tem filhos, você que mora com seus pais, que você que cuida da sua avó, você que sustenta a sua avó, o seu avô, que você que tem um enteado, que tem uma enteada e que é dependente financeiramente de você, é importante que você procure uma advogada especialista em direito previdenciário para que ela possa solicitar junto ao INSS essa certidão de dependentes. Tá certo, né? Falamos agora há pouco sobre a greve do INSS, como que fica nessa situação? Essa greve agora ela é recente. Na verdade, o sistema começou com problemas ainda no fim de semana. Nós já estávamos com problemas do sistema. Então, durante toda a semana até hoje, o sistema do INSS não está funcionando. Em alguns estados ela está funcionando, em algumas cidades específicas, mas não em todo o Brasil. E agora à tarde nós somos informados que o INSS e os servidores irão fazer um apagão às terças e quintas-feiras. Mas hoje não é terça nem quinta e não está funcionando. Esse caso prejudica ainda mais os trabalhos? Nossa, pensa, Luiz, o volume de trabalho, de solicitações que tem na INSS, como que você vai parar uma autarquia que é tão importante para solucionar problemas, conceder benefícios, marcar perícias, seja presencial ou seja online, do Brasil inteiro. O órgão, a autarquia federal INSS, ela nunca poderia estar entrando em greve. Em hipótese alguma, vai causar muito prejuízo a muitos brasileiros. Certo, Marcelo. Muito obrigado, então, pela participação, falando sobre esse tema importante, né? Tenho certeza que tirou a dúvida dos nossos telespectadores. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, Luiz. Até daqui 15 dias.